Quando alguém diz África, a mente humana dispara a mesma imagem com precisão quase automática. Savana dourada, calor que vibra no horizonte, elefantes em silhueta contra um pôr do sol vermelho. Uma África quente, vasta, horizontal. Uma África que você conhece ou acredita conhecer. Mas existe outra África. Uma África que ninguém imagina quando fecha os olhos. Uma África onde o vento corta como lâmina, onde a temperatura cai abaixo de zero antes do amanhecer, onde a neblina não levanta por dias inteiros e onde a neve pousa sobre a linha do Equador como se as leis da geografia não se aplicassem aqui. Uma África que existe acima das nuvens e que guarda, no silêncio das suas altitudes, as criaturas mais solitárias, mais raras e mais extraordinárias que a evolução já produziu neste continente. Esta África tem nome: Etiópia. Mais precisamente, os planaltos que se erguem sobre o leste africano como uma fortaleza de rocha e vento, com picos que alcançam 4.550 metros e falésias que despencam centenas de metros em queda livre para vales cobertos de névoa perpétua. Terrenos que os geólogos chamam de planalto afro-alpino e que os animais que neles vivem conhecem simplesmente como casa. Mas estas montanhas não são apenas geografia, são uma máquina do tempo evolutiva. Um arquipélago de terra elevada, tão isolado dos ecossistemas ao redor, quanto ilhas no meio do oceano, onde a vida foi forçada a reinventar-se durante milhões de anos de separação absoluta. E o resultado desse isolamento é diferente de tudo que existe em qualquer outro ponto do planeta. Aqui vive o lobo mais raro do mundo, não nas florestas da Amazônia, não nas tundras siberianas, mas nas pastagens geladas do coração da África. Aqui vive o único primata do planeta que evoluiu para se alimentar exclusivamente de gramíneas, uma criatura com uma vida social tão sofisticada que pesquisadores a estudam para entender as origens da nossa própria linguagem. Aqui vive uma cabra montanhesa, que só existe neste único trecho de rocha e altitude, cujos ancestrais subiram tão alto para escapar dos predadores que, com o tempo, simplesmente não desceram mais. Neste documentário, você não vai apenas conhecer estas criaturas. Você vai entender por que elas são a prova mais eloquente de que a evolução é mais criativa do que qualquer imaginação humana. E por que o que acontece nestas montanhas diz algo profundo e perturbador sobre o futuro de toda a vida selvagem do planeta. Mas existe um paradoxo que ninguém conta. O mesmo isolamento que tornou estas espécies únicas é, ao mesmo tempo, a armadilha mais perfeita que a natureza poderia construir. Ilhas no oceano podem ser isoladas por água. Estas ilhas são isoladas por altitude. E quando a altitude já não é suficiente para protegê-las, quando a pressão humana sobe mais alto do que qualquer predador jamais subiu, não há para onde recuar. Estas montanhas estão sendo consumidas, em silêncio, em câmera lenta, enquanto o mundo olha para outra direção. Se você chegou até aqui, já entendeu que este canal não existe para entreter. Existe para revelar o que está sendo apagado antes que tenhamos a chance de compreender o que estamos perdendo. Curta este vídeo e inscreva-se no canal, não para nos ajudar com números, mas para fazer parte do bando que se recusa a olhar para outra direção. O que vem a seguir vai mudar permanentemente a forma como você enxerga a África, a evolução e o limite absoluto da vida. A revelação está apenas começando. Para compreender o que existe nestas montanhas, é preciso primeiro destruir uma ideia. A ideia de que a África é um continente plano. A ideia de que o continente que trouxe ao mundo a savana e o deserto é incapaz de produzir altitudes extremas, frios penetrantes e ecossistemas que rivalizam com os Alpes ou o Himalaia em complexidade e brutalidade. O Planalto Etíope é a maior massa contínua de terra elevada em toda a África. Não é uma montanha isolada, não é uma cordilheira pontual. É um mundo inteiro suspenso acima do restante do continente. Um território onde a altitude mínima raramente desce abaixo de 1.500 metros e onde os picos mais altos, como o Ras Dashen, nas montanhas Simien, tocam os 4.550 metros acima do nível do mar. Para ter uma referência,
O ponto mais alto dos Alpes, o Mont Blanc, tem 4.808 metros. A diferença não é de magnitude, é de surpresa. Ninguém espera o Mont Blanc na África, e, no entanto, ele está aqui, multiplicado. Estendido por centenas de quilômetros de escarpas, planaltos e vales suspensos, onde a temperatura oscila. Num único dia, entre o congelamento da madrugada e o calor equatorial do meio-dia. Um mundo que o sol abrasa antes de o vento cortar. Um mundo de extremos que se alternam sem aviso e sem piedade, e ao qual a vida, ao longo de milhões de anos, respondeu com uma das concentrações mais extraordinárias de biodiversidade endêmica que o planeta conhece. Dentro deste planalto, existem 2 centros de vida selvagem que funcionam como cápsulas evolutivas separadas pelo tempo geológico. As montanhas Simien, no norte, e as montanhas Bailey, no sul. São ecossistemas, irmãos, divididos por centenas de quilômetros de planalto intermediário, cada um com a sua própria composição de espécies, os seus próprios ritmos climáticos e a sua própria versão do mesmo experimento que a natureza realizou aqui durante eras. O experimento chamado isolamento. Nas montanhas Bailey, os pesquisadores catalogaram 282 espécies de aves. Destas, 9 entre as 16 espécies endêmicas de aves da Etiópia existem somente ali, somente naquelas pastagens, naquelas florestas de altitude, naquelas zonas afroalpinas, onde a geada forma antes do amanhecer e derrete antes do almoço, deixando a Terra num estado perpétuo de transição entre o congelado e o vivo. No total, o Planalto Etíope abriga 31 espécies endêmicas de mamíferos, um número que representa mais de 1/3 de todos os mamíferos endêmicos de todo o continente africano, concentrado em uma única região do mapa. 31 espécies que não existem em mais lugar algum. 31 experimentos evolutivos que o universo realizou uma única vez e nunca repetiu. Mas para entender verdadeiramente o que sustenta este ecossistema, o que o mantém funcionando, o que garante que as peças continuem encaixadas, o que segura a estrutura inteira pelo centro, é preciso seguir 3 criaturas em particular. 3 espécies que não são apenas habitantes destas montanhas, são os pilares sobre os quais tudo o mais está construído. Remova qualquer um desses pilares, e a estrutura que sobreviveu a milhões de anos de evolução começa a desmoronar de formas que nenhum modelo matemático consegue prever com precisão suficiente para ser útil. O primeiro pilar tem o rosto de um cão e o olhar de algo muito mais antigo. O lobo etíope, Canis simensis, é o canídeo mais raro do mundo. Não o mais raro da África, o mais raro do planeta. Em toda a extensão da Terra, em todos os habitats possíveis, em todas as montanhas, florestas, tundras e desertos que a vida ocupa, existem menos de 500 indivíduos desta espécie. Para colocar em perspectiva, existem mais tigres em cativeiro nos zoológicos do mundo do que lobos etíopes em liberdade, mais rinocerontes brancos do norte em fazendas de conservação do que lobos etíopes nas únicas montanhas onde a espécie ainda respira. À primeira vista, o lobo etíope parece um animal que pertence a outro lugar. Seu focinho é comprido e preciso, suas pernas longas e calibradas para terreno irregular, sua pelagem alaranjada em tons que capturam a luz do entardecer etíope. Há nele algo que é simultaneamente familiar, a forma inconfundível de um cão, e completamente alienígena, um cão que nunca foi domesticado. Uma versão do que os cães poderiam ter sido se a humanidade nunca os tivesse encontrado. Uma criatura que tomou uma direção diferente no cruzamento evolutivo e acabou aqui, neste planalto africano, a 3.500 metros de altitude, no lugar mais improvável do mundo para encontrar um lobo. E a vida que esta criatura escolheu, ou para a qual foi moldada pela seleção natural, que é em essência a mesma coisa, é tão específica, tão absolutamente adaptada ao seu nicho, que beira o inverossímil quando descrita em palavras. O lobo etíope não caça antílopes, não ataca zebras, não persegue presas que exigem velocidade máxima ou coordenação de bando. A sua caça é outra. É silenciosa, meticulosa, quase meditativa.
e é protagonizada por uma presa que a maioria das pessoas nunca imaginou como alvo de um predador: o rato-toupeira de altitude. Pequenos roedores que escavam a terra das pastagens afro-alpinas em sistemas de túneis que podem se estender por dezenas de metros sob os pés. Animais que emergem brevemente à superfície para colher material vegetal e desaparecem antes que a maioria dos predadores consiga reagir. O lobo não reage. O lobo espera. Durante horas percorre as pastagens num trote econômico, cobrindo até 20 km por dia na sua ronda solitária. Não há grupo, não há estratégia coletiva, não há divisão de tarefas. Apenas o lobo, a pastagem e uma paciência que é, em si mesma, um instrumento de caça refinado por séculos de seleção. Quando detecta a presença de um rato-toupeira próximo da superfície, pelo som, pela vibração, pelo padrão imperceptível de movimento da erva, a postura muda com uma sutileza perturbadora. O corpo baixa milímetro por milímetro. As patas se movem sem som algum. A atenção converge para um único ponto de terra que, para qualquer observador humano, parece idêntico a qualquer outro ponto daquela pastagem. E então vem o bote. Preciso como um bisturi, veloz como um reflexo. O rato emerge da abertura do túnel. O lobo mergulha com o focinho como uma lança. E em frações de segundo, a caçada termina com a eficiência silenciosa de algo que foi refinado por milhões de gerações até atingir a perfeição funcional. Mas o que torna esta relação verdadeiramente extraordinária não é a técnica, é o impacto ecológico que a maioria das pessoas nunca vê. As pastagens afro-alpinas são a fundação de toda a cadeia alimentar destas montanhas. Sem pastagens saudáveis, não há herbívoros. Sem herbívoros, não há predadores de médio porte. Sem predadores de médio porte, não há controle das populações de presas. O sistema inteiro colapsa em cascata, cada nível puxando o seguinte para baixo, numa sequência que os ecólogos chamam de colapso trófico, e que, na linguagem da realidade, significa o fim de um ecossistema inteiro. E as pastagens afro-alpinas dependem, de forma crítica, do controle da população de ratos-toupeira. Quando os ratos proliferam sem controle, escavam a terra em tal densidade que a estrutura do solo colapsa, a cobertura vegetal desaparece em extensões crescentes e o terreno se transforma numa paisagem esburacada e estéril, incapaz de sustentar os herbívoros que dela dependem. O lobo etíope, com a sua caça solitária e aparentemente modesta, é o engenheiro silencioso que mantém o solo destas pastagens intacto. É o mecanismo que equilibra a produção vegetal. É, literalmente, o elo que segura o ecossistema pela raiz. Um elo tão fino, tão especializado e tão irreemplaçável que, se retirado, o sistema que sustenta centenas de outras espécies começa a desintegrar-se a partir do chão. Um lobo, sozinho, no frio da madrugada etíope, caçando ratos numa pastagem a 3.500 metros de altitude. Esta imagem aparentemente modesta é a imagem do que mantém vivo um dos ecossistemas mais raros do planeta. O segundo pilar tem o rosto de um ancestral. O gelada, Pteropithecus gelada, é o primata mais surpreendente da África e possivelmente o mais mal compreendido do mundo. À distância parece apenas um babuíno de coloração exótica, com aquela mancha de pele nua e vermelha no peito que brilha como uma chama nos machos adultos. De perto, e especialmente ao observar como organiza a sua existência, o que se revela é algo que desafia qualquer preconceito sobre o que os primatas não humanos são capazes de construir. O gelada é o único primata do planeta que se alimenta exclusivamente de gramíneas. Não frutas, não insetos, não pequenos mamíferos. Gramíneas, folhas de capim, sementes de plantas rasteiras, bulbos que exigem escavação com as mãos na terra dura do Planalto. Uma dieta que exigiria em qualquer outro primata mandíbulas inadequadas e um sistema digestivo fundamentalmente incompatível. O gelada desenvolveu ambos com uma precisão anatômica notável. Mandíbulas mais largas e musculosas, dentes com superfícies de trituração mais extensas,
um trato digestivo capaz de extrair nutrição de uma fonte que para a maioria dos mamíferos não ruminantes seria praticamente inútil. Uma solução evolutiva para um problema que nenhum outro primata tentou resolver da mesma forma. Mas o que realmente define o gelada não é o que come, é onde dorme e como fala. O gelada dorme em falésias, não nas proximidades de falésias, não nas bases de falésias, nas próprias paredes verticais das grandes escarpas, em cornijas de rocha que têm, muitas vezes, menos de 1 metro de largura, suspensas sobre quedas de centenas de metros para os vales cobertos de névoa lá embaixo. É aqui que cada gelada passa cada noite, agarrado à pedra sobre o vazio, em completa segurança de qualquer predador terrestre que pense em atacá-lo enquanto dorme. O precipício, que para a maioria dos seres vivos representa perigo absoluto, é para o gelada a cama mais segura que existe. A vertigem que paralisa o predador torna-se o cobertor que protege a presa. De manhã, os grupos descem as pastagens em movimento coordenado. E é aqui, nas horas de pastoreio, que ocupam a maior parte do dia, que começa o que os pesquisadores passaram décadas tentando classificar e ainda hoje debatem com crescente intensidade. O gelada vive em grupos que os cientistas chamam de unidades familiares, um macho dominante com um harém de fêmeas e os seus filhotes. Mas estas unidades não existem isoladas. Agrupam-se em clãs de 3 a 6 unidades que se deslocam juntas, se alimentam juntas, defendem território juntas contra outros clãs. E estes clãs, por sua vez, se agregam em bandos que podem reunir mais de 600 indivíduos num único grupo coeso. 600 primatas movendo-se como um organismo, pastando em formações que maximizam a cobertura de terreno sem provocar conflito entre as unidades familiares, numa coreografia social de precisão que nenhum coreógrafo humano poderia escrever porque é demasiado complexa para ser inteiramente planejada. A estrutura social do gelada é, sob qualquer critério objetivo, uma das mais sofisticadas já documentadas em animais não humanos. Há hierarquia, mas a hierarquia é negociada. Há poder, mas o poder circula entre as fêmeas com uma fluidez que surpreende os pesquisadores, habituados a estudar primatas, em que o macho dominante é o eixo em torno do qual tudo orbita. No gelada, o macho dominante pode ser deposto não por combate físico, mas por uma coalização de fêmeas que simplesmente decide deixar de o reconhecer, transferindo a sua lealdade coletiva para outro macho com uma eficiência política que qualquer analista parlamentar reconheceria. Mas o que captura com mais força a atenção dos pesquisadores de linguagem evolutiva não é a estrutura social, são os sons. O gelada produz mais de 30 vocalizações distintas durante o pastoreio, não apenas chamados de alerta, não apenas gritos de acasalamento ou sinais de dominância. O que os pesquisadores registram nos gravadores de campo enquanto acompanham bandos de geladas a pastar soa de forma perturbadora, como uma praça pública em conversa animada. Grunhidos modulados, cliques, sons labiais que variam em timbre, duração e combinação de formas que, analisados por algoritmos de processamento de linguagem natural, apresentam uma estrutura hierárquica inconfundível. Unidades sonoras menores que se combinam para formar unidades maiores, que, por sua vez, se combinam para transmitir mensagens específicas ao contexto imediato. Pesquisadores que estudaram o gelada ao longo de anos de trabalho de campo descreveram os seus sons como tendo uma qualidade estruturalmente similar à fala humana, não em conteúdo semântico, mas na forma como os elementos sonoros se encadeiam, na forma como variam em resposta ao interlocutor, na forma como grupos inteiros sincronizam vocalização enquanto se alimentam. Alguém que feche os olhos a 50 metros de um bando de geladas a pastar pode, por frações de segundo, ter a sensação de ouvir uma multidão humana ao longe. O gelada não fala, mas talvez seja o ser vivo mais próximo que existe da criatura que em algum ponto da história evolutiva começou a falar. E ele está aqui, a 3.500 metros de altitude, nas pastagens geladas da Etiópia, conversando com centenas de outros da sua espécie enquanto pasta na beira do precipício,
completamente indiferente à importância do que representa para a ciência que tenta entender como a linguagem humana se tornou possível. O terceiro pilar tem o corpo de uma estátua e o equilíbrio de um milagre. O Ibex walia, Capra waliae, não existe em mais lugar algum no planeta. Não é uma subespécie com populações dispersas por múltiplas regiões. É uma espécie completa, inteira, irrepetível, que existe exclusivamente nas paredes de rocha das montanhas Simien, um território que, em toda a sua extensão, caberia dentro de muitas cidades médias. Uma espécie cujo endereço no mundo é tão específico que pode ser escrito num cartão postal. O Ibex walia habita falésias entre 2.500 e 4.500 metros de altitude, em terrenos onde a inclinação raramente é inferior a 60 graus e onde um passo em falso significa uma queda que não termina. Os seus cascos são uma das soluções de engenharia mais elegantes que a evolução alguma vez produziu. Bordas externas duras como chifres para travarem saliências de rocha, centros internos macios e flexíveis para absorver impacto e criar aderência em superfícies irregulares. Uma sola em dois materiais, com dois comportamentos mecânicos distintos, trabalhando em conjunto para resolver o problema da física vertical de uma forma que nenhum produto humano equivalente conseguiu ainda reproduzir com a mesma eficiência e o mesmo peso. O macho adulto do Ibex walia carrega chifres que curvam para trás em arcos dramáticos, podendo ultrapassar 1 metro de comprimento. São instrumentos de combate, de exibição e de identidade. Cada par ligeiramente diferente do seguinte, cada curvatura única como uma impressão digital gravada em queratina ao longo de anos de crescimento. Durante a estação de reprodução, os machos se confrontam em duelos ritualizados no topo de precipícios, onde qualquer desequilíbrio seria fatal. A gravidade aqui não é apenas uma força, é a árbitro silenciosa que determina quem tem o direito de continuar a existir nesta linha genética. A seleção natural não tem paciência para erros, quando o erro é um passo em falso sobre um abismo. E é esta continuidade genética, este fio que conecta cada geração de Ibex walia à seguinte, carregando dentro de si milhares de anos de refinamento adaptativo específico para estas falésias, para este clima, para esta altitude exata, que torna esta espécie irreplacável, num sentido que vai muito além do sentimental. Cada indivíduo do Ibex walia é um repositório de soluções evolutivas que levaram épocas a ser escritas. Cada nascimento é a perpetuação de um manual de sobrevivência vertical que não existe em mais nenhuma biblioteca do mundo. Juntos, o lobo que guarda o solo, o gelada que guarda os fundamentos da conversa entre seres vivos e o Ibex que guarda os limites verticais do possível, estas três criaturas formam o esqueleto funcional de um ecossistema que levou 5 milhões de anos para ser construído. Um ecossistema que não tem cópia de segurança, que não tem uma versão de reserva guardada em algum outro ponto do planeta, que existe apenas aqui, nestas montanhas, neste país, neste continente que o mundo insiste em imaginar como plano e quente e simples, quando afinal contém, no seu interior, um dos lugares mais frios, mais verticais e mais complexos que a vida alguma vez habitou. A resiliência destas criaturas é, por si só, um argumento poderoso contra o desespero fácil. O lobo etíope sobreviveu ao último grande período de glaciação que transformou estas montanhas em ambientes ainda mais inóspitos do que são hoje. Pastagens cobertas de gelo, temperaturas que desciam muito abaixo de qualquer marca registrada atualmente. Recursos escassos ao limite do que qualquer mamífero poderia suportar. Sobreviveu a erupções vulcânicas que reconfiguraram o relevo etíope e alteraram os padrões de drenagem que determinam onde existe água e onde existe seca. Sobreviveu a séculos de pressão humana crescente que progressivamente reduziram e fragmentaram os seus habitats. A espécie que hoje caça em pastagens a 3.500 metros é o sobrevivente de um processo de eliminação que apagou a maioria dos seus primos evolutivos na África Oriental. É o que restou depois que o mundo descartou tudo, o que não era absolutamente imprescindível. O gelada, por sua vez,
conviveu durante milênios com predadores que incluíam grandes felinos hoje extintos nesta região. Carnívoros que tornavam as noites nas pastagens de altitude uma ameaça constante e que moldaram ao longo de gerações a decisão evolutiva de dormir na vertical sobre o precipício. Conviveu com variações climáticas que alternaram entre períodos de maior umidade e secas prolongadas que transformaram as pastagens de altitude em ambientes radicalmente diferentes. A estrutura social em bandos de 600 indivíduos não é um luxo evolutivo, é uma resposta direta a um mundo que durante muitos anos foi muito mais perigoso do que é hoje para a maioria das espécies que habitam estas elevações. O Ibex walia descende de populações que habitavam um território muito mais vasto antes que os humanos chegassem em número suficiente para pressionar as elevações das montanhas Simien. O fato de ainda existir, de ainda subir estas falésias com a graça impossível de quem nunca considerou a alternativa de cair, é em si mesmo um testemunho de uma tenacidade que não encontra justificação racional nos modelos de viabilidade populacional usados pelos conservacionistas nos anos 1960. Nessa época, os censos contavam menos de 150 indivíduos. Os modelos diziam que a espécie estava matematicamente condenada. A espécie não foi informada. Hoje existem cerca de 1000 Ibexes walia nestas montanhas, uma recuperação que desafia a aritmética do colapso. Mas a resiliência tem limites, a adaptação tem velocidade. E o que estas criaturas enfrentam hoje não é uma glaciação, não é uma erupção vulcânica, não é um predador mais veloz ou uma doença para a qual a evolução, ao longo de gerações, encontrará resposta. O que estas criaturas enfrentam hoje é de uma natureza radicalmente diferente de tudo, para que 5 milhões de anos de sobrevivência as preparou. É mais rápido, é mais difuso, é mais onipresente e está chegando de baixo para cima, na direção exata em que estas espécies nunca aprenderam a olhar. Há uma pergunta que os cientistas raramente fazem em voz alta, porque soa demasiado próxima da filosofia para o conforto da ciência formal. A pergunta é esta: quando observamos um animal que resolve com perfeição um problema que nós ainda não conseguimos resolver, o que estamos realmente observando? Estamos diante de uma solução inferior à nossa, mais bruta, menos consciente, menos digna de atenção? Ou estamos diante de uma resposta que a natureza levou milhões de anos a calibrar e que nós, com toda a velocidade da nossa tecnologia, ainda não conseguimos imitar sem simplificação? Nas montanhas da Etiópia, esta pergunta não é teórica, é urgente, é concreta, e as respostas que emergem quando ela é feita com honestidade intelectual são suficientemente perturbadoras para mudar a forma como qualquer pessoa pensa sobre a relação entre o que construímos e o que destruímos. Mas antes de chegar às respostas, é preciso aprofundar o como, porque o que torna estas três criaturas verdadeiramente extraordinárias não é apenas o que fazem, é a inteligência profunda com que fazem. Uma inteligência que não pensa da forma que reconhecemos como pensamento, mas que produz resultados que o nosso pensamento tem dificuldade em igualar. Volte ao Gelada, ao bando de 600 indivíduos que passeiam pelas pastagens afro-alpinas ao amanhecer, com a neblina ainda densa sobre as escarpas e a temperatura subindo muito devagar a partir do frio da madrugada. Do alto de uma falésia, este bando parece um organismo único, uma mancha densa de pelagem alaranjada e castanha que se move pela pastagem com uma coordenação que parece impossível para uma multidão deste tamanho sem liderança centralizada visível. E é aqui que começa a revelação. O bando de Geladas não tem um líder único. Não funciona à base de uma hierarquia linear, onde as ordens fluem do topo para a base e o grupo executa. A estrutura é radicalmente diferente e radicalmente mais eficiente para o tipo de desafios que enfrenta. O bando é composto por unidades familiares, cada uma com o seu macho dominante, as suas fêmeas e os seus filhotes. Estas unidades se agrupam em clãs, com relações de proximidade estabelecidas ao longo de gerações. E os clãs se agregam no bando grande para movimentos coordenados,
que exigem consenso implícito entre dezenas de unidades independentes. O macho de cada unidade familiar tem poder real, mas poder limitado por um mecanismo que os pesquisadores levaram anos a compreender na sua plenitude: a coalizão feminina. As fêmeas de cada unidade não são passivas na estrutura social. São, em muitos sentidos, o motor de decisão mais estável do grupo. Quando um macho dominante perde a confiança coletiva das fêmeas que comanda, seja por incapacidade de proteção, por agressividade excessiva, por qualquer combinação de fatores que as fêmeas avaliam de formas que ainda não são completamente decifradas pelos pesquisadores, a transição de poder não acontece necessariamente por combate físico. Acontece por retirada coletiva de cooperação. As fêmeas simplesmente param de responder às iniciativas do macho, param de se posicionar junto a ele, param de reconhecer a sua centralidade no grupo. E este deslocamento silencioso, esta reconfiguração da lealdade coletiva sem confronto físico direto, tem o efeito de transferir efetivamente o poder para outro macho com mais consistência do que qualquer combate poderia garantir. Uma democracia primitiva, uma estrutura de governança que balança o poder individual com o consenso coletivo, de uma forma que sistemas humanos levaram milênios a tentar formalizar, e que ainda hoje não conseguem implementar sem corrupção, sem captura por interesses particulares, sem os mecanismos de fraude que emergem sempre que o poder está concentrado em estruturas rígidas demais para se adaptar. E o Gelada faz isto todos os dias, sem constituição, sem burocracia, sem necessidade de um tratado filosófico sobre a melhor forma de organizar uma sociedade. O mecanismo evolutivo que produziu esta estrutura social não a chamou de democracia, simplesmente a testou ao longo de gerações e descobriu que os grupos que funcionavam desta forma sobreviviam melhor do que os grupos que concentravam poder de forma absoluta num único indivíduo. A seleção natural é, em última análise, o árbitro mais impiedoso e mais honesto que existe sobre o que funciona e o que falha. Mas a democracia do Gelada é apenas uma das revelações que estas montanhas guardam para quem observa com a atenção necessária. A humanidade tem uma tendência que os historiadores da ciência identificam como recorrente ao longo dos séculos: a tendência de olhar para a natureza e ver recursos antes de ver soluções, ver matéria-prima antes de ver engenharia, ver biomassa antes de ver informação. Esta tendência custou caro, não apenas em termos de destruição ambiental, mas em termos de conhecimento que ficou por extrair, de problemas que continuaram sem resposta, enquanto as soluções existiam em forma biológica a alguns quilômetros de distância. Nas montanhas Simien, enquanto o Ibex Walia sobe falésias de 90 graus com uma facilidade que parece fisicamente impossível, existe uma lição de engenharia que durante décadas passou despercebida à maioria dos engenheiros que a teriam encontrado útil. Os cascos do Ibex Walia são, como se disse antes, uma composição de dois materiais com propriedades mecânicas distintas. Mas a genialidade da solução vai além da simples composição binária. A distribuição exata destes dois materiais, onde começa a dureza e onde termina, em que ângulo a transição ocorre, como a geometria da sola distribui a pressão ao longo das diferentes fases de um passo em terreno vertical, foi refinada por milhares de gerações de ibexes que sobreviveram, porque o seu casco funcionava melhor que o do concorrente. Investigadores que estudaram a biomecânica dos ungulados de montanha identificaram nestes cascos princípios que foram posteriormente incorporados no design de solas de calçado técnico de alta performance. A mesma lógica de materiais compostos com zonas de dureza diferenciada, calibradas para maximizar tanto a aderência quanto a absorção de impacto, aparece hoje em solas de botas de escalada que permitem a montanhistas humanos subirem superfícies que seriam intransponíveis com o design tradicional de sola homogênea. O Ibex não patenteou a solução, mas a solução existia nas suas patas muito antes de qualquer engenheiro de materiais a formular em linguagem técnica, e a aplicação não parou aí.
Os princípios de distribuição de pressão observados nos cascos de ungulados de montanha influenciaram também o design de próteses ortopédicas para membros inferiores, especialmente próteses destinadas a pacientes que necessitam de locomoção em terreno irregular. A necessidade de criar uma interface que seja simultaneamente rígida o suficiente para estabilizar a estrutura e flexível o suficiente para absorver a variabilidade do terreno sem transferir impacto excessivo para as articulações superiores é, em essência, o mesmo problema que o Ibex Walia resolveu nas falésias das montanhas Simien. A biomimética, a disciplina científica que estuda sistemas biológicos para extrair princípios aplicáveis à engenharia humana, encontrou nestes animais de altitude africana um laboratório que trabalhou de graça durante milênios, testando protótipos através da seleção natural e descartando automaticamente os que falhavam. O que falhou não chegou até nós. O que chegou é a solução. Mas talvez o exemplo mais imediatamente relevante para a vida humana cotidiana não venha dos cascos do Ibex, nem da estrutura social do Gelada. Venha do lobo mais solitário do mundo. O lobo etíope, como se estabeleceu antes, é o controlador silencioso das populações de ratos toupeira nas pastagens afro-alpinas. Esta função regulatória, aparentemente distante de qualquer preocupação humana, tem uma consequência direta e documentada que conecta as montanhas da Etiópia a uma das questões mais prementes da saúde pública global: a transmissão de doenças zoonóticas, doenças que saltam de animais para humanos. Os ratos toupeira de altitude são reservatórios naturais de múltiplos patógenos. Alguns destes patógenos têm a capacidade de infectar seres humanos quando as populações de roedores atingem densidades suficientemente altas para aumentar a frequência de contato entre roedores e comunidades humanas. Quando o lobo etíope mantém as populações de ratos sob controle, mantém também, de forma indireta, a incidência de determinadas doenças zoonóticas nas comunidades que vivem nas bordas das pastagens afro-alpinas abaixo de um threshold crítico. Quando o lobo desaparece, por doença, por fragmentação de habitat, por qualquer um dos mecanismos que reduzem a sua população, os ratos proliferam sem controlo. As suas populações podem quadruplicar em poucas gerações quando o predador apical é removido. E o contacto entre roedores e humanos aumenta proporcionalmente, especialmente em comunidades rurais onde a densidade habitacional é baixa e os padrões de higiene não conseguem compensar uma explosão populacional de roedores que acontece de forma súbita e em escala. Os pesquisadores do Ethiopian Wolf Conservation Program documentaram esta correlação em comunidades próximas às áreas de habitat do lobo. A presença de uma população estável de lobos não é apenas relevante para a biodiversidade da região, é relevante para a saúde pública local. O lobo etíope é literalmente um mecanismo de defesa sanitária que os sistemas de saúde pública não precisam construir porque já existe, funcionando há milhares de anos, sem custo para nenhum orçamento governamental. Uma barreira sanitária natural. Um serviço ecossistêmico que, se fosse prestado por qualquer outro meio, exigiria infraestrutura, pessoal, financiamento contínuo e manutenção permanente. Prestado pelo lobo, exige apenas que o lobo exista. Exige apenas que o ecossistema que sustenta o lobo continue intacto. É aqui que a revelação atinge o seu ponto mais alto. O ponto onde a distância entre documentários sobre animais da Etiópia e isto é relevante para a minha vida colapsa completamente. Existe uma forma de encarar estas montanhas que as mantém em confortável distância. São exóticas, são remotas, são o tema de documentários que se assiste com admiração e que depois se fecha quando o episódio termina. Esta forma de encarar estes ecossistemas é, ao mesmo tempo, a mais comum e a mais cara, porque mantém invisível a rede de conexões que liga o que acontece nestas pastagens afro-alpinas a algo muito mais próximo de cada pessoa que assiste a este vídeo num ecrã a milhares de quilômetros de distância. A outra forma de encarar estas montanhas é a forma da ciência quando funciona bem. É reconhecer nelas uma biblioteca, não uma biblioteca metafórica,
uma biblioteca literal. Um arquivo de informação acumulada ao longo de 5 milhões de anos de experimentação contínua, onde cada espécie é um volume que contém soluções para problemas de engenharia, de organização social, de saúde pública e de adaptação climática que os humanos ainda estão a tentar resolver. O casco do Ibex é um capítulo sobre materiais compostos e distribuição de forças. A estrutura social do Gelada é um capítulo sobre governança descentralizada e resiliência coletiva. A função do lobo no ecossistema é um capítulo sobre controlo biológico de vetores e serviços ecossistêmicos. E estes são apenas os 3 volumes que escolhemos para abrir neste documentário. A biblioteca tem, nas montanhas Simien e Bali, juntas, mais de 300 espécies de vertebrados e dezenas de espécies endêmicas cujos volumes ainda não foram completamente lidos, cujos conteúdos ainda não foram inteiramente decifrados, cujas soluções ainda aguardam pelo pesquisador que faça a pergunta, certa no momento certo. Cada espécie extinta antes de ser estudada é um volume queimado com as páginas em branco. Um problema que ficará sem solução, não porque a solução não existia, mas porque destruímos a solução antes de a compreender. E este é o paradoxo que estas montanhas colocam com uma clareza que não deixa espaço para evasão. A humanidade está a queimar livros de uma biblioteca que não construiu, que não pode reconstruir, e cujos títulos, na maioria dos casos, nem sequer sabe que existem. Qual destas conexões te surpreendeu mais? O casco do Ibex na engenharia de próteses, a democracia do Gelada ou o lobo como barreira sanitária natural? Escreve nos comentários, porque este é exatamente o tipo de conversa que este canal existe para provocar. E se chegaste até aqui, já sabes que o que vem a seguir vai ser ainda mais difícil de ignorar. Existe um momento numa missão de campo que os pesquisadores que trabalham nas montanhas da Etiópia descrevem com uma uniformidade perturbadora. É o momento em que sobem a uma crista que já subiram antes, talvez 1 ano antes, talvez 5, e olham para a extensão da pastagem afro-alpina que se abre à frente e percebem que algo mudou. Não de forma dramática, não da forma que os filmes de catástrofe ambiental retratam, com bulldozers e fumaça e destruição visível a quilômetros de distância. Mudou de forma silenciosa. A linha onde a pastagem nativa termina e onde o campo cultivado ou o pasto degradado começa avançou. Alguns metros, talvez algumas dezenas de metros, em si mesmo, imperceptível. Somado ao avanço do ano anterior e do anterior a esse, o resultado é uma fronteira que se move lentamente, mas sem pausa, como uma maré que sobe tão devagar que só se percebe que a praia desapareceu quando já não há onde pôr os pés. Esta é a primeira e mais fundamental das ameaças que confrontam os animais das montanhas da Etiópia. Não é espetacular, não fotogênica. Não é o tipo de ameaça que gera manchetes ou mobiliza campanhas internacionais da mesma forma que uma floresta queimando ou um derramamento de petróleo. É apenas a expansão agrícola, o movimento de pessoas que precisam de comer, empurrando a linha da terra cultivada para cima, cada geração um pouco mais alto do que a anterior, cada ano um pouco mais fundo dentro do habitat que o lobo, o Gelada e o Ibex precisam para existir. O Planalto Etíope sustenta mais de 85% da população rural do país. A Etiópia tem mais de 120 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional que ronda os 2,5% ao ano, o que significa que, em aproximadamente 28 anos, a população dobra. Esta matemática tem uma tradução direta e implacável para a ecologia das zonas de altitude. Mais pessoas precisam de mais terra cultivável. Mais terra cultivável significa subir mais alto. Subir mais alto significa entrar nas pastagens afro-alpinas que constituem o único habitat viável para espécies como o lobo etíope e o Gelada. Habitat que é substituído por campos de tefe, de cevada ou de pastagem para gado doméstico. Pastagem que os animais domésticos degradam de uma forma que os ruminantes selvagens, tendo evoluído neste ecossistema específico, nunca degradaram. O pastoreio excessivo de gado doméstico nas bordas das zonas protegidas
não é apenas uma questão de competição por espaço. É uma questão de transformação do solo. O gado doméstico pasta de formas e densidades diferentes das dos herbívoros nativos. Concentra-se em áreas específicas, cria pressão de pisoteio que compacta o solo. Altera a composição das espécies vegetais ao eliminar preferencialmente determinadas gramíneas em detrimento de outras menos nutritivas, mas mais resistentes. O resultado, ao longo de anos de pastoreio intensivo, é uma pastagem progressivamente empobrecida, com menor diversidade de espécies vegetais, menor biomassa disponível e menor capacidade de sustentar as populações de ratos toupeira que constituem a base da dieta do lobo etíope. Menos ratos toupeira significa menos alimento para o lobo. Menos alimento significa territórios individuais mais extensos, percorridos por animais em estado de estresse nutricional crescente. Territórios mais extensos significam maior sobreposição com zonas de atividade humana e maior probabilidade de conflito. Conflito que, nas comunidades rurais etíopes, onde os recursos são escassos e a margem de erro na produção animal é pequena, raramente termina a favor do lobo. O lobo que mata uma ovelha num momento de oportunidade, motivado por fome e pela expansão do seu território de caça para zonas onde os ratos toupeira escasseiam, pode ser morto em retaliação antes que qualquer mecanismo de proteção legal consiga intervir, não por maldade. Por uma lógica de sobrevivência que é tão racional quanto implacável, numa comunidade onde uma ovelha representa semanas de proteína alimentar ou meses de rendimento, a sua perda para um predador não é uma questão de biodiversidade. É uma questão de ter ou não ter o que comer na semana seguinte. Esta é a textura real da primeira ameaça. Não é um antagonista com face. É a fome humana encontrando o limite físico da montanha e empurrando esse limite para cima, porque não tem outra direção para onde ir. Mas se a primeira ameaça é visível, se pode ser mapeada por satélite, medida em hectares perdidos por ano, quantificada em dados que os relatórios de conservação publicam com regularidade, a segunda ameaça é de uma natureza radicalmente diferente. É invisível a olho nu, viaja sem deixar marca no terreno e pode apagar em semanas o que a primeira ameaça levaria décadas a destruir. É a ameaça das doenças. O lobo etíope vive na periferia de comunidades humanas que têm cães domésticos. Cães domésticos que, na maioria dos casos, não são vacinados, porque a vacinação sistemática de cães em comunidades rurais de subsistência, em países de baixo rendimento, não é uma prioridade de saúde pública quando as crianças da mesma comunidade têm acesso irregular a cuidados médicos básicos. Esta realidade não é um julgamento moral. É uma circunstância estrutural, e as suas consequências ecológicas são devastadoras. Os cães domésticos são reservatórios e vetores de doenças virais que incluem a sinomose e a raiva. O lobo etíope, apesar de ser um canídeo distinto dos cães domésticos, há milhões de anos de separação evolutiva, partilha com eles a susceptibilidade a estes vírus. Quando um lobo etíope entra em contato com um cão doméstico infectado, o que acontece com crescente frequência à medida que a fronteira entre habitat do lobo e zona de habitação humana se estreita, a transmissão é possível. E quando a transmissão ocorre numa subpopulação de animais, que é já pequena e geneticamente pouco diversa, o resultado pode ser catastrófico de uma forma que a aritmética simples de número de indivíduos não captura completamente. Um surto de sinomose numa subpopulação de lobos etíopes pode matar até 75% dos indivíduos afetados em poucas semanas. 75%. Numa espécie com menos de 500 indivíduos totais no mundo, uma subpopulação local pode ter 20, 30, 50 animais. Um surto que mata 75% desses animais, antes de ser detectado. E antes que qualquer intervenção seja possível, pode reduzir uma subpopulação funcional a um punhado de indivíduos abaixo do limiar de viabilidade reprodutiva. Abaixo do ponto em que o grupo tem diversidade genética suficiente e encontros reprodutivos suficientes para se recuperar naturalmente dentro de uma janela de tempo
que seja biologicamente relevante. E a raiva tem um mecanismo ainda mais sombrio. Para além de matar diretamente os lobos que infecta, a raiva transforma-os nos estágios finais da doença em agentes de transmissão ativa, animais que perdem o comportamento territorial normal, que se aproximam de humanos e outros animais sem o instinto de evitação que os definiria em condições saudáveis, e que mordem indiscriminadamente. Um lobo com raiva que morde outros membros do seu grupo antes de morrer pode desencadear uma cadeia de transmissão, que elimina não apenas os indivíduos infectados, mas a estrutura social do grupo inteiro. Porque os sobreviventes, assustados e desorientados, dispersam para território desconhecido onde encontram outros grupos, outros cães, e o ciclo reinicia. O vírus não é intencional. O cão doméstico que o carrega não é um antagonista. É simplesmente um animal que vive onde os humanos vivem, que não recebeu a vacina que teria interrompido a cadeia, porque as condições estruturais que tornariam essa vacinação sistemática possível não existem no contexto de comunidades rurais etíopes que sobrevivem com recursos mínimos. A segunda ameaça não tem rosto. Tem a forma de um sistema que falhou em múltiplos pontos simultaneamente: saúde pública, recursos veterinários, acesso a serviços básicos, e cujo fracasso produz uma consequência ecológica que ninguém planeou, que ninguém quer e que está a acontecer de qualquer forma. A terceira ameaça tem, ao contrário das anteriores, uma motivação mais direta, e a sua história mais recente inclui tanto o pior como o melhor do que a intervenção humana pode produzir. O Ibex walia quase não chegou ao século XXI. No início dos anos 1960, os censos das montanhas Simien contavam menos de 150 indivíduos. Uma espécie inteira, um experimento evolutivo de milhões de anos, um volume único na biblioteca das soluções biológicas, uma criatura que só existe neste único pedaço de rocha africana, reduzida a 150 indivíduos pela combinação de dois fatores que se reforçam mutuamente: a caça furtiva para troféus e a perda progressiva de habitat. A caça do Ibex walia para troféus de caça desportiva foi, durante décadas, uma prática que encontrou no isolamento das montanhas Simien tanto a sua oportunidade como a sua invisibilidade. A espécie não migrava. Não tinha populações noutras regiões para as quais pudesse recuar. Não tinha redundância geográfica que amortecesse o impacto de uma pressão cinegética contínua sobre uma população confinada a um território limitado. Cada ibex abatido por um caçador de troféus era a remoção permanente de um indivíduo de um pool genético que já era pequeníssimo. E ao contrário de um elefante ou de um leão, cujas populações, apesar de ameaçadas, se estendem por múltiplos países, a perda de um único Ibex walia não podia ser compensada por dispersão a partir de outras populações, porque outras populações não existiam. A perda de potencial que a caça de troféus representou para o Ibex walia não se mede apenas em números de indivíduos. Mede-se em linhas genéticas extintas, combinações de variantes genéticas que determinavam resistência a determinadas doenças, capacidade de adaptação a variações específicas de temperatura, eficiência metabólica em condições de escassez alimentar. Cada macho adulto abatido por um caçador, que pagou para ter os seus chifres na parede de uma sala de troféus, levou consigo um conjunto de informação genética que o seu DNA continha e que não voltou a existir em nenhum outro indivíduo da espécie. A caçada a troféus foi suspensa com a criação e posterior expansão das áreas protegidas, mas as áreas protegidas criaram o seu próprio conjunto de tensões. Porque as comunidades que viviam dentro dos limites do que se tornou o Parque Nacional do Simien foram, em muitos casos, deslocadas ou sujeitas a restrições que comprometeram as suas formas tradicionais de sustento. E quando uma comunidade perde acesso a recursos sem receber uma alternativa viável, a probabilidade de resistência, incluindo resistência que se manifesta como caça furtiva, como pastoreio ilegal dentro dos limites do parque, como fogo colocado deliberadamente para criar pastagem em zonas protegidas, aumenta de uma forma que nenhum sistema de guardas-parque subdotado consegue prevenir completamente.
As três ameaças juntas, expansão agrícola, doença e exploração histórica, constroem um quadro que seria tentador descrever como uma conspiração. Uma convergência calculada de fatores destinada a eliminar estas espécies de forma sistemática. Mas seria uma descrição incorreta, e a incorreção é importante. Não há conspiração, há uma consequência. A consequência de um mundo onde a pressão humana sobre os ecossistemas aumentou a uma velocidade que nenhum mecanismo evolutivo de adaptação pode acompanhar. A consequência de um planeta onde 120 milhões de pessoas vivem num país onde o índice de desenvolvimento humano ainda está entre os mais baixos do mundo, onde a segurança alimentar é uma preocupação estrutural e permanente, e onde a sobrevivência das famílias mais vulneráveis e a sobrevivência das espécies mais raras do planeta competem pelo mesmo espaço físico, pelo mesmo metro quadrado de terra, pela mesma fonte de água que desce da montanha. O lobo etíope não compete com a fome humana, compete com a consequência da fome humana sobre a paisagem. E esta é uma distinção que muda fundamentalmente a forma como a questão pode ser abordada, mas não muda o resultado ecológico imediato. Menos de 500 lobos, populações fragmentadas em 6 a 7 subpopulações, isoladas entre si, pela destruição dos corredores de habitat que as conectavam. Uma única doença, num momento de azar epidemiológico, com os animais na condição de estresse nutricional suficiente para comprometer a sua resposta imune, pode ser suficiente para eliminar 2 ou 3 dessas subpopulações numa única estação. E uma espécie que perde subpopulações mais depressa do que as consegue reconstituir está, independentemente do número total de indivíduos restantes, numa trajetória que os modelos de viabilidade populacional descrevem com um único adjetivo: terminal. Não imediata, não inevitável se nada mudar, mas terminal se a trajetória atual não for invertida com uma determinação que vai muito além das boas intenções e dos documentários bem produzidos. Estamos a destruir a mais isolada, a mais silenciosa e a mais irreplacável das bibliotecas naturais do continente africano. Não com a brutalidade do fogo, com a banalidade da necessidade, com a inércia de um sistema que ainda não aprendeu a calcular o verdadeiro custo do que perde quando perde uma espécie que nunca existirá 2 vezes. E a tragédia mais profunda de todas não é o número de animais que já não existem. É o número de perguntas que nunca vão ser feitas, porque destruímos a resposta antes de formular a questão. Existe um lugar nas montanhas Bailey onde, nas primeiras horas da manhã, quando a neblina ainda não levantou completamente e a luz do sol entra em ângulo raso sobre as pastagens afro-alpinas, é possível ver um lobo etíope a caçar, não a correr, não a perseguir, a fazer o que faz melhor: avançar devagar com aquele trote econômico e deliberado que não desperdiça um único joule de energia, o focinho baixo, a atenção total concentrada numa extensão de gramínea que para qualquer observador despreparado parece vazia de qualquer coisa interessante. Ao fundo, numa cornija de rocha sobre o precipício que cai para o vale coberto de névoa, um grupo de geladas acorda lentamente, alguns ainda enroscados contra a pedra fria, outros já erguidos, espreguiçando-se com aquela deliberação sonolenta que é idêntica em quase todos os primatas que alguma vez existiram, incluindo o que acorda todas as manhãs no outro lado do ecrã, onde este documentário está a ser assistido. E algures acima, numa linha de rocha quase vertical, que a maioria dos seres vivos simplesmente não consegue ocupar, um ibex walia move-se com uma graça que desafia qualquer intuição física. Um passo, depois outro. A pedra vertical como se fosse terra plana. A gravidade como se fosse uma sugestão e não uma lei. Os chifres curvados para trás em arco perfeito contra o céu da manhã. Este momento existe. Acontece agora. Acontece enquanto este vídeo é assistido. Acontece enquanto pessoas em cidades a milhares de quilômetros de distância acordam, verificam os telemóveis, fazem o café, organizam o dia sem saber que a 3.500 metros de altitude em África existe uma conversa muito mais antiga, muito mais essencial
e muito mais frágil do que qualquer agenda humana. E é este momento que está em risco, não amanhã, não daqui a 50 anos, quando o problema se tornará suficientemente urgente para não ser ignorado. Agora, na trajetória atual, com a velocidade atual de perda de habitat, com a pressão atual das doenças sobre as subpopulações já reduzidas do lobo etíope, com a expansão agrícola a continuar o seu avanço silencioso e constante sobre as pastagens afro-alpinas, este momento tem uma data de validade que nenhum cientista consegue fixar com precisão, mas que todos os cientistas que trabalham nestas montanhas descrevem da mesma forma. É mais curta do que gostaríamos que fosse. Mas, e esta conjunção adversativa é provavelmente a palavra mais importante de todo este documentário. O colapso não é inevitável, não está decretado, a trajetória não é irreversível, e a prova de que pode ser invertida não é teórica, é concreta, é mensurável. Está documentada no campo, em números que os pesquisadores que dedicaram as suas vidas a estas montanhas citam não com triunfalismo, mas com a sobriedade de quem sabe exatamente o quanto custou chegar aqui e exatamente o quanto ainda há por fazer. O Ibex Walia passou de 150 indivíduos para aproximadamente 1.000. Esta frase merece ser lida mais de uma vez, porque o que ela contém é extraordinário. Uma espécie que em 1963 estava tão próxima da extinção que os modelos populacionais da época a consideravam biologicamente comprometida para além do ponto de recuperação natural, aumentou a sua população por um factor de quase 7 em 6 décadas, sem translocação de indivíduos de outras regiões, porque não existiam outras regiões de onde translocar, sem reprodução assistida em cativeiro, porque a logística de capturar e manter Ibex Walia em condições controladas é extraordinariamente complexa. Simplesmente, com a proteção do habitat, a redução da pressão de caça e o estabelecimento de um sistema de gestão da área protegida, que com todos os seus defeitos e limitações, foi suficiente para dar à espécie o que ela precisava: espaço e tempo. Espaço e tempo são os dois recursos que a conservação distribui quando funciona. E quando a conservação funciona, a natureza faz o resto. Não precisa de ajuda para se recuperar, precisa de espaço para o fazer. A evolução que construiu o Ibex Walia ao longo de milhões de anos não esqueceu como fazê-lo sobreviver. Apenas precisou que os humanos deixassem de eliminar os sobreviventes antes que pudessem reproduzir-se. Mas o caso do lobo etíope ensina uma lição diferente e em muitos aspectos mais sofisticada. Porque o lobo não precisava apenas de proteção de habitat. Precisava de uma intervenção que atacasse diretamente o mecanismo de colapso mais rápido e mais imprevisível: a doença. O Ethiopian Wolf Conservation Program, o EWCP, foi fundado em 1995 com um mandato que muitos conservacionistas consideraram na época controversamente intervencionista. A lógica tradicional da conservação tendia a preferir a não interferência, proteger o habitat, reduzir a pressão humana direta e deixar que as populações selvagens se regulassem. O EWCP adotou uma posição diferente, que em populações tão pequenas e tão vulneráveis a eventos estocásticos como surtos de doença, a não interferência era, na prática, uma forma passiva de aceitação da extinção. O programa que desenvolveu atacou o problema pela raiz, mas não pela raiz que seria intuitivo atacar primeiro. Não começou pelos lobos, começou pelos cães. A vacinação sistemática de cães domésticos nas comunidades que vivem nas bordas dos habitats do lobo etíope é, tecnicamente, um programa de saúde veterinária comunitária. Na prática, é um escudo imunológico que interrompe a cadeia de transmissão antes que o vírus alcance as subpopulações de lobos. Cães vacinados contra a raiva e a sinomose não transmitem estas doenças aos lobos com que entram em contato ocasional. E a redução da probabilidade de transmissão, mesmo que não seja absoluta, é suficiente para alterar significativamente a dinâmica epidemiológica das subpopulações mais vulneráveis.
Os resultados, ao longo de décadas de implementação, imperfeita, subfinanciada, enfrentando todos os obstáculos logísticos e políticos que qualquer programa de conservação em contexto de país de baixo rendimento enfrenta, foram documentados com uma consistência suficiente para ser considerados robustos. As subpopulações em áreas onde a vacinação de cães domésticos é implementada de forma regular apresentam taxas de mortalidade por doença infecciosa significativamente menores do que as subpopulações em áreas sem cobertura do programa. A intervenção funciona. Não resolveu o problema, mas demonstrou que o problema pode ser gerido com uma intervenção que é, em termos de custo por indivíduo protegido, extraordinariamente eficiente. O EWCP também introduziu um elemento que transforma a lógica do problema de uma forma que vai além da ecologia. Os guardas-parque locais, membros das comunidades que vivem nas bordas dos habitats do lobo, treinados e empregados como monitores de campo, como interlocutores entre o programa e as suas comunidades, como os olhos e os ouvidos de um sistema de vigilância que nenhuma equipa de investigadores externos poderia manter de forma sustentável. Pessoas que cresceram nestas montanhas, que conhecem o terreno com uma intimidade que não se aprende em universidade, que falam as línguas e entendem os contextos das comunidades onde a conservação precisa de ser negociada cotidianamente. Esta decisão não é apenas pragmática, é filosoficamente fundamental, porque o maior obstáculo à conservação de longo prazo em regiões onde as comunidades humanas e os ecossistemas selvagens partilham o mesmo espaço não é técnico, é a questão de quem beneficia de manter o ecossistema vivo. Quando a vida selvagem é apenas um custo para as comunidades locais, quando significa predação de gado, restrições ao uso da terra, deslocamento de zonas históricas de cultivo e pastoreio, o incentivo para a sua destruição é mais forte do que qualquer lei de proteção. Quando a vida selvagem se torna também um ativo, quando a presença do lobo, do gelada, do ibex, significa emprego para guardas-parque locais, receita de ecoturismo que financia infraestrutura comunitária, reconhecimento internacional que abre portas a programas de desenvolvimento, o cálculo muda. Não elimina o conflito, mas muda o cálculo. E quando o cálculo muda, a lógica da destruição já não é a única lógica disponível. O ecoturismo nas montanhas Simien e Bailey gerou, nos anos em que as condições políticas e de segurança na Etiópia o permitiram, receitas significativas que foram canalizadas para escolas, postos de saúde e infraestrutura de água em comunidades adjacentes às áreas protegidas. Turistas de todo o mundo viajaram a custo considerável para ver o lobo etíope no seu habitat natural, para estar por uma hora ou por um dia na presença de um animal que sabe que é um dos últimos da sua espécie e que, completamente indiferente a esta distinção, continua a caçar os seus ratos toupeira, com a mesma concentração que o lobo que o precedeu há 10.000 anos. Esta receita, canalizada para as comunidades, cria uma equação que os economistas de conservação chamam de valoração dos serviços ecossistêmicos. O lobo vivo vale mais do que o lobo morto. O ecossistema intacto produz mais valor econômico mensurável do que o ecossistema degradado. Não porque a natureza precise de justificação econômica para existir. Não precisa. E a exigência de que a justifique é em si mesma um sintoma do problema. Mas porque no mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse, os argumentos que sobrevivem nas salas onde as decisões sobre o uso do território são tomadas são frequentemente os argumentos expressos em linguagem que os decisores reconhecem. E os decisores reconhecem números. Mas existe uma outra mudança que está a acontecer, mais lenta e mais profunda do que qualquer programa de vacinação ou qualquer receita de ecoturismo. É uma mudança de percepção. Uma mudança na forma como as comunidades etíopes que vivem nestas montanhas entendem a sua relação com os animais que partilham o mesmo território. Durante gerações, o lobo etíope foi percepcionado pelas comunidades locais primariamente como uma ameaça ao gado, um predador oportunista que representava risco econômico para famílias que não podiam absorver perdas. Esta percepção
compreensível dada a ausência de alternativas econômicas e a pressão constante sobre os recursos, traduzia-se numa tolerância mínima ao animal e numa disposição relativamente alta para a retaliação quando ocorriam ataques a animais domésticos. O trabalho das equipas de conservação comunitária nas bordas dos habitats do lobo tem feito ao longo de 2 décadas algo que é ao mesmo tempo muito simples e extraordinariamente difícil. Tem contado uma história diferente. A história de um animal que não é apenas uma ameaça, mas um vizinho com uma função ecológica que protege o mesmo solo que as comunidades cultivam. A história de um ser que só existe aqui, que não pode ser encontrado em mais lugar nenhum no mundo, e que a presença deste facto já levou turistas a atravessar oceanos e continentes para estarem onde as comunidades locais vivem todos os dias. É uma história que leva tempo a ser ouvida, que encontra resistência legítima em contextos de privação real, que não pode ser contada de cima para baixo, por organizações externas que chegam com financiamento e partem quando o financiamento acaba, mas que, onde encontrou raízes, onde foi contada por membros da própria comunidade que se tornaram guardiões do ecossistema não por imposição, mas por escolha, produziu uma transformação que os dados de campo registram como redução de conflito humano-lobo e aumento de tolerância à presença do predador nas zonas de fronteira. Esta é a mudança que importa a longo prazo, não porque os programas de vacinação ou as áreas protegidas sejam irrelevantes, são absolutamente essenciais, mas porque nenhum programa técnico sobrevive quando a comunidade que o rodeia não reconhece o seu valor. A conservação que sobrevive a mudanças de governo, a cortes de financiamento, a crises políticas e a gerações de liderança é a conservação que foi integrada no tecido cultural e econômico das comunidades que a rodeiam, não a que foi imposta de fora e mantida por pressão externa. E é aqui que a reflexão inevitável emerge, não sobre os animais, sobre nós. O que estas montanhas revelam com uma clareza que desconforta é a extensão da arrogância implícita na forma como a humanidade se relacionou com os ecossistemas que a precedem. Não a arrogância maliciosa, a arrogância da destruição consciente e calculada, mas a arrogância mais comum e mais difusa, a que simplesmente não considerou, a que construiu sistemas econômicos, agrícolas, políticos e culturais sem incluir no cálculo o custo real do que esses sistemas consumiam, a que chamou de recursos naturais ao que eram, de facto, sistemas de suporte de vida, de complexidade incompreensível, construídos ao longo de eras de tempo geológico, que não podiam ser substituídos pela tecnologia que os consumia, porque a tecnologia que os consumia não tinha sequer a capacidade de compreender completamente o que consumia. O lobo etíope não tem consciência de ser raro, não sabe que é o canídeo mais escasso do planeta, não tem acesso aos relatórios de viabilidade populacional que descrevem a sua trajetória. Continua a acordar todas as manhãs, a percorrer o seu território, a caçar os seus ratos toupeira com a mesma precisão de sempre, completamente indiferente ao facto de que a soma total dos seus conspecíficos no planeta inteiro cabe dentro de um estádio de futebol de médio porte. Esta indiferença não é estupidez, é integridade. É o que significa ser completamente o que se é, sem ansiedade sobre o que se poderia perder, sem estratégia para além da que o presente exige, sem outra agenda além de sobreviver hoje com a mesma excelência com que sobreviveram todas as gerações anteriores. Nós, ao contrário, sabemos, temos os dados, temos os modelos, temos a capacidade de projeção temporal que nos permite ver a trajetória e calcular onde ela termina se não for alterada. E esta capacidade, que é genuinamente extraordinária, que é provavelmente o instrumento cognitivo mais poderoso que a evolução alguma vez produziu, criou uma responsabilidade que nenhuma outra espécie conhece. A responsabilidade de agir com base no que sabemos antes de o resultado do que sabemos se tornar irreversível. O gelada não pode proteger o seu habitat. O ibex não pode vacinar os cães das aldeias vizinhas. O lobo não pode criar programas de geração de rendimento alternativo para comunidades que dependem do pastoreio em zonas de altitude. Estas criaturas
vivem completamente dentro dos seus meios, dentro das suas capacidades, dentro do que a evolução as equipou para fazer. E isso não é suficiente para salvar o que a ação humana está a destruir. Só a ação humana pode salvar o que a ação humana destrói. E esta assimetria de responsabilidade não é um fardo, é um privilégio extraordinário. A capacidade de intervir conscientemente num processo que, sem essa intervenção, terminaria de uma forma que o próprio agente da destruição lamentaria. A questão não é se o lobo etíope vai sobreviver às próximas décadas. A questão mais profunda é o que perdemos como espécie, como projeto cognitivo, como civilização, se deixarmos desaparecer as provas mais eloquentes de que a vida encontra soluções onde nenhum engenheiro teria pensado em procurá-las. O que nos diz sobre nós mesmos o facto de termos a capacidade de preservar estas bibliotecas vivas e a escolha de as ignorar. Se este documentário fez o seu trabalho, se alguma coisa que aqui foi dita mudou, ainda que minimamente, a forma como enxergas a África, a evolução, ou o preço silencioso que o planeta paga pela nossa inércia, então não guarda isso para ti. Partilha este vídeo, não para ajudar um canal a crescer, para levar este conhecimento a alguém que ainda não fez a pergunta certa. Para ser o momento em que outra pessoa descobre que existe uma África fria e vertical e extraordinária que está a ser consumida em silêncio enquanto o mundo olha para outra direção. Este canal existe para transformar espectadores em pessoas que sabem, e as pessoas que sabem têm uma responsabilidade que as pessoas que não sabem ainda não têm. Inscreve-te, não por nós, pelo que ainda há para revelar. Porque existem ainda nestas montanhas volumes da biblioteca que ainda não foram abertos, espécies que ainda não foram completamente estudadas, mecanismos ecológicos cujas implicações ainda não foram totalmente compreendidas, perguntas que a ciência ainda não formulou, mas que as respostas já existem. Em forma biológica, a 3.500 metros de altitude, numa pastagem gelada do coração de África, onde um lobo de pelagem alaranjada continua a caçar em silêncio enquanto o sol sobe sobre as escarpas. As montanhas da Etiópia estão esperando. O lobo ainda caça. O gelada ainda dorme na borda do precipício. E o ibex ainda sobe onde o homem não consegue. A pergunta não é sobre eles. A pergunta é: até quando vamos continuar a fingir que o seu desaparecimento não nos diz nada sobre quem somos?